Fala meu povo, começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro. Para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Santiago e aqui vou reagir à coletiva de Thiago Carpini após Vitória 2, Fortaleza 1. Já peço, aperta aí no gostei, manda pra galera, se inscreva. Vinícius, que é o repórter do Canto, foi pra zona mista, depois ia pra coletiva, mas aí foi culpa minha, meu celular deu memória cheia, a gente não conseguiu fazer nem a zona mista e nem a coletiva, mas já estamos ajustando para que definitivamente a gente não perca mais nenhuma, beleza? Aproveitando para lembrar para vocês que está rolando a ação do Canto Rubro Negro para você ir para o Uruguai com tudo pago, tá? Cerro Largo e Vitória no Uruguai com absolutamente tudo pago. Basta você seguir as regras, o link tá na descrição e também no comentário fixado, só até dia 20 de abril. Se fosse você, eu corria para participar. É muito simples, tá? Com apenas R$20 você já pode concorrer e, claro, seguindo todas as regras, beleza? Vamos lá, vamos ouvir Thiago Carpini após Vitória 2, Fortaleza 1. Confesso que geralmente as coletivas de Carpini quando Vitória ganha dão mais de 20 minutos. Eu confesso que eu achei curta. A coletiva tem só 16 minutos. Achei que ia ter mais, para ser sincero com vocês. Vamos lá? Vamos ouvir aqui Thiago Carpini na tela. 1, 2, 3 e play. Dar os parabéns para você. O time hoje estava aguerrido, o time lutou, o time competitivo, como você disse. E parece que dessa vez o time está dentro daquele sistema que a gente fala da sua identidade. Aquela que a gente viu no ano passado, fazendo boas partidas, não se limitando a perder por qualquer coisa, lutando até a última bola, e um pouco mais solto, mais confiante também. É que aconteceu nesse período para ter tantas mudanças no Vitória, mudanças positivas, claro. Bom, boa noite. Eu acho que a palavra que resume a vitória de hoje é superação, né? A gente praticamente não treinou, a gente vem de uma sequência muito maçante. Hoje, em vários momentos do jogo, nós sentimos muito o aspecto físico, o torcedor foi fundamental e fez total diferença. Esse espírito de entrega nunca vai faltar no Vitória. Em alguns momentos, quando isso não aconteceu ou não acontecer, não é má vontade dos atletas, esses caras trabalham muito, e nem da nossa parte. A gente vem numa sequência dura. A viagem para a Argentina, o jogo em Belo Horizonte foi muito difícil, muito desgastante, é o nível de Série A e nível de Sul-Americana. E a gente chegar na segunda-feira praticamente à noite, ontem já era a véspera do jogo de hoje, e praticamente para o campo sem treino. Realmente é uma superação dos atletas. Então acho que é uma vitória da superação de uma equipe que está se encontrando, né? A gente, como eu falo muito para os atletas, realmente o Vitória não treinou, tá? A gente sabe o caminho, nós sabemos onde nós queremos chegar ao final dessa temporada, onde nós estamos, onde nós nos encontramos nesse momento, e a gente sabe que no decorrer dessa caminhada vão acontecer tropeços, derrotas, vitórias, deslizes, mas quando você tem uma direção, você rapidamente volta para o seu alvo, né? Então eu acho que hoje foi o reflexo do que é a equipe do Vitória, do quanto esses caras trabalham. Fico muito feliz de mais uma vez eles poderem competir dessa maneira e vencer um adversário de Libertadores, depois de um jogo como foi o de domingo, depois de uma viagem como foi a da Argentina. Boa noite, professor. Mais do que os 3 pontos, vocês encerram uma sequência de 7 jogos sem vencer, vocês vencem a primeira na Série A. Para você, para o Thiago Carpini, o que representa essa vitória de hoje? Dá uma aliviada, uma respirada para dar uma continuidade nessa temporada? Olha, a minha preocupação era, claro que pontuar, né? A gente sempre busca representar o nosso torcedor dentro de campo, e a gente sabe a insatisfação de todos, inclusive a nossa, quando isso não acontece. A minha preocupação com os 3 pontos também era mais que isso não causasse mais ansiedade e mais instabilidade na hora que nós precisávamos ser frios dentro das partidas. E querendo ou não, quando o resultado não vem, e a gente tende a entender que o resultado ele está atrelado a talvez um insucesso coletivo, que nada mais presta, que ninguém mais é bom, que está tudo errado porque nós não vencemos, isso gera uma instabilidade. Então a gente precisa ser frio, ter calma, ter sabedoria, ter inteligência. Eu acho que esse grupo soube absorver e assimilar tudo que nós consumimos de coisas ruins, e faz parte, é a nossa profissão, nós somos vidraça, e também nós vencemos hoje e não está tudo certo, né? Tivemos momentos, erros, voltar para o segundo tempo e tomar o gol com 3 minutos, a gente sabe que isso não pode acontecer numa Série A, mas graças a Deus a gente foi eficiente e maduro o suficiente para buscar a vitória. Então é valorizar o empenho dos atletas, a luta, a dedicação, e entender que nós temos um caminho, né? E essa vitória, sem dúvida, ela dá uma leveza para o ambiente, né? Um ambiente que já é muito bom, um ambiente que já é muito favorável.
ao contrário do que se noticia quando a vitória não vem. Aqui não tem ambiente ruim, aqui é ter ambiente muito de verdade. Se não fosse com 7 jogos sem perder, a gente não correria assim, não faria. Pô, mas eu não vi ninguém falando de ambiente. Quer dizer, eu obviamente posso estar errado, mas de ambiente não vi ninguém falando, não. 2 jogos como nós fizemos fora de casa, se a gente não fosse muito blindado, muito fechado, e se não existisse aqui muito trabalho e respeito. Carpini, boa noite. Foi uma grande vitória, uma vitória que fez os 15 mil rubro-negros aqui vibrarem muito. E um jogador me chamou muita atenção, um jogador que eu sou muito crítico, pelo menos das últimas atuações, o Jamerson. Foi muito bem hoje, fez uma partida defensiva excelente, ofensivamente nem se fala, deu uma bela assistência para gol. Queria que você falasse da atuação individual desse atleta e do seu substituto imediato, o Hugo, que não tem sido relacionado. Há Ele foi o segundo melhor em campo, porque o melhor em campo foi Arcanjo, né? um motivo a mais? Não, opção porque eu não posso em determinados momentos ter 4 laterais no banco, aliás, 4 laterais na relação, 2 no banco e 2 participando. E o Jamerson, a gente espera isso dele, como a gente espera uma evolução como tem sido. Poder pode, mas é opção. Do próprio Zé Marcos, sequência de bons jogos, e no início também a gente sabe que a gente pega um pouquinho pesado e é natural. O atleta, quando ele chega num outro projeto, um outro contexto, é uma outra região, é uma outra adaptação, é um entendimento diferente. E por mais que nós tivemos um início de campeonato estadual onde a gente usou para experimentar muitas coisas, a gente sabe que é uma mudança muito grande hoje na equipe do Vitória do que foi de 24. A gente tem os comportamentos, a gente tem as ideias, mas se você pegar a equipe que jogou hoje, a gente tinha o Arcanjo, a linha defensiva toda diferente, Baralhas diferente, Mateuzinho, Mosquito e Janderson. Ou seja, mais de 60% a 70% da equipe é alterada, modificada, e a gente quer os mesmos resultados sem treino e imediatamente. E quando isso acontece, o Jamerson não é bom. Então a gente tem que ter cuidado, paciência. Isso não cabe a vocês, não cabe a nós, é o nosso trabalho. Vocês têm o direito, porque não foi bem, ele sabe, ele assimilou a nossa cobrança, assimilou a crítica, assim como eu assimilo as minhas críticas, as minhas evoluções que eu preciso melhorar. E seguiu melhorando. Já foi assim no jogo do Atlético Mineiro, né? Fez uma grande partida e hoje, firmando ainda mais, por precaução nós tiramos e sentiu embolar um pouquinho o músculo posterior da coxa por uma sequência de jogos de viagem e tivemos que não correr riscos, então isso faz parte do processo também, mas eu fico muito feliz com a evolução dele, com a evolução do Mosquito jogando do lado contrário, que é uma briga que eu tenho com o Mosquito há uns dois meses pelo menos, pedindo para que ele faça os 2 lados, que eu achei importante o atacante fazer isso. Evolução do Zé, do Lucas Alter, se entendendo cada vez melhor, o Arcanjo fazendo mais uma grande partida, o Jamerson, e para mim a gente está começando a virar um time, né? As entradas, um dia joga o William, um dia joga o Ronald, um dia joga o Claudinho, um dia joga o Raul, esse é o Vitória, e a gente torcendo e buscando a melhora ali um pelo outro, isso me deixa muito contente e mostra que a gente está muito, muito próximo das coisas começarem a acontecer. Claro que muita coisa a melhorar e evoluir. Boa resposta. Carpini, boa noite. Eu estava perguntando a Mateuzinho sobre algumas semelhanças de situações em relação ao ano passado, que você jogaram contra o Cuiabá e você chegou e disse aqui, não, contra o Cuiabá foi um excelente jogo, que não tomamos gols e dali em diante deu uma virada. Esse jogo contra o Defensa e Justiça, também você pode fazer uma comparação em algum ponto de não ter tomado gol, mesmo o time não ter sido o que esperava-se diante do Defensa e Justiça. E um outro ponto, você acha que o que o Vitória está fazendo agora, o simples, lhe dá uma garantia para você começar a formular um time diferente, deixar um pouquinho aquele lado de avançar muito, ou alguns conceitos seus que você tem de futebol, e voltar um pouquinho lá assim, ó, peraí, não deu certo isso aqui, vou voltar e vou começar, não da estaca 0, mas vou dizer da estaca 1. Sim, sem dúvida o Defensa e Justiça foi um jogo... Boa pergunta de pegar, tá? Muito boa pergunta, as duas. Que pode ter sido sim um divisor de águas, como foi o Cuiabá ano passado. Jogar na Argentina, vocês sabem a dificuldade que é o futebol sul-americano, muito competitivo, uma equipe muito forte, né? E a gente sabia da dificuldade que seria. Tivemos em alguns momentos possibilidades de até vencer a partida, mas o controle emocional, o controle de jogo em determinados momentos e a competitividade e não sofrer gols foi muito importante. E a sequência disso para mim também foi muito importante. Enfrentar um Atlético Mineiro com um elenco
tão recheado no Mineirão e sair na frente por 2 vezes, tomar um empate, assimilar o golpe e buscar o segundo gol, tomar o empate, mesmo assim valorizar o ponto conquistado. Isso vai mostrando essa maturidade coletiva, como foi hoje, né? A gente tomou o gol com 3 minutos do segundo tempo, a gente sabe que isso não pode acontecer, são ajustes que a gente precisa melhorar, mas a equipe assimilou, teve maturidade, foi buscar a vitória e teve outras oportunidades até antes do gol com o Mateuzinho, com um número maior de finalizações, que é uma coisa também que a gente vem buscando melhorar e tem conseguido, graças ao empenho dos atletas. Graças ao empenho dos atletas. Ele tem que ser justo. Se ele joga muito no individual quando perde, e quando ganhou, ele tá falando muito dos atletas também. É um ponto positivo. E assim, eu acho que na verdade não é só a maneira de jogar. Eu concordo que em alguns momentos, né, no início da temporada, até o próprio Juventude, nós, né, tentamos situações diferentes, uma marcação mais alta, e em alguns momentos funcionou, em outras não, mas eu acho que mais do que isso é o comportamento individual, né, a nossa identidade, o nosso DNA, o caminho que nós encontramos no ano passado. Esses atletas novos que chegaram precisavam entender que nós somos um time competitivo. Eu falo muito que nós somos um time de operário. Aqui a gente precisa correr mais, a gente precisa fazer mais força, a gente precisa competir mais para a gente poder igualar em alguns momentos, e quando a gente igualar nesses momentos e à medida que as vitórias forem acontecendo, a gente vai deixando as coisas mais leves e naturalmente tudo vai fluir melhor, inclusive a capacidade individual de cada um deles. Carpini, boa noite. Eu queria fazer uma pergunta para você em relação ao estilo, a como o Vitória jogou, né? O Vitória jogou contra o Atlético Mineiro, chamando mais o adversário para o seu campo defensivo e saindo mais no contra-ataque. Hoje, contra o Fortaleza, a mesma coisa. Chamou o adversário mais para o seu campo e saiu mais no contra-ataque e conseguiu fazer o primeiro gol. E na segunda etapa, depois do gol sofrido, eu percebi o Fortaleza dominando mais as ações no meio campo e até o momento que você colocou ali 4 homens no meio campo. É mais ou menos essa a ideia de jogo que o Carpini quer para o futuro do Vitória? Jogar mais no erro do adversário com mais homens no meio campo, ou você vai jogar jogo a jogo a depender do adversário? Ele vai falar que é jogo a jogo. Eu acho que assim, não é jogar no erro, é induzir o adversário ao erro. É você ter os gatilhos da pressão, saber onde você pressiona, onde a gente vai, qual zagueiro, qual perna que a gente vai tirar. São esses detalhes, não é só o erro do adversário, mesmo que na Série A erra-se muito pouco. Se você não induziu o erro não acontece, e quando você erra, às vezes te custa a vitória. E essa situação de ter aumentado um pouco esse homem de meio campo, né, em alguns momentos, a gente poderia estar aqui hoje, se a vitória não acontece, sendo questionado quando eu tiro o Mosquito e coloco o Ronald e não outro atacante dentro de casa, mas foi justamente porque ele empurrava o Paul muito próximo do Luthiero na última linha, e quando o Baralhas saltava no Rosseto, o Paul vinha flutuar no espaço que o Baralhas deixava. Então isso criou muita dificuldade para nós até a gente conseguir durante o jogo ajustar isso. É uma equipe de Libertadores, é uma equipe de muita capacidade, então acho que a percepção depois que a gente fez a mudança, a entrada bem do Ronald, o Baralhas, todos eles cumprindo aquilo que era determinado, a gente conseguiu neutralizar. Ele ganhou o jogo aí, porque Ronald entrou muito bem e aí ele ganhou o jogo. Tem que ser justo. Eu cobro muito o Ronald aqui. Sem a bola ele vinha apresentando problemas, com a bola ele ajudava de fato, apesar de ter feito alguns jogos abaixo, mas ele mudou o jogo. A mudança de Carpini com o Ronald, que entrou muito bem, mudou o jogo. E dominar de novo, ou de repente trocar em alguns momentos do jogo as ações, né, de tomar mais a iniciativa. Eu acho que a identidade do Vitória é essa, de competir, de induzir ao erro, de ser mais eficiente nas bolas que a gente conseguir criar em situações de fazer o gol. Acho que é um caminho a ser trilhado, e eu falo, quando a gente enfrenta os adversários algumas vezes, e acho que nos últimos 4 ou 5 meses nós enfrentamos o Fortaleza pelo menos 3 vezes. O último jogo da reta final aqui ano passado, pela Copa do Nordeste agora, e aí a gente acaba tendo bastante conhecimento dos movimentos do adversário, né? Então isso facilita a estratégia mesmo sem treino para a partida de hoje. Enfrentamos uma grande equipe. Pegou o Voivoda 4 vezes e ganhou 3. Só perdeu a primeira que ele enfrentou o Voivoda, que foi na Série A. De um grande treinador, mais uma vez uma equipe de Libertadores. Na Série A, no caso, foi 3-1 pros caras, né? Boa noite, Carpini. Agora hoje, Boa Notícias. Hoje o William Oliveira ficou no banco. Você até citou um rodízio falando de Ronald, de Ricardo Hiller, do próprio PP também. Queria saber, na sua leitura, o que o Vitória ganha quando o William Oliveira vai pro banco e entra Ronald. Queria saber também se você considera o PP ali nessa posição de segundo volante ao lado do Baralhas. Como é que você faz essa leitura do meio campo do Vitória e das opções?
Eu nem encaro mais como um rodízio, né? Eu acho que são as opções que a gente tem dentro de cada jogo. O PP é um cara que consegue controlar mais o jogo, reter a bola com a qualidade que ele tem, circular, e ele consegue desafogar a equipe com essa capacidade técnica. O Ronald é um cara, como no jogo de hoje pedia, um cara que consegue arrastar mais, tirar o time de trás com a bola dominada, ele tem força, tem essa característica, então a gente conseguiu no jogo de hoje usar isso. Em contrapartida, a gente, quando precisa de um jogo mais posicional, o William é um cara que tem um entendimento melhor junto com o Hiller dessa ocupação de espaço, coisa que o Ronald está evoluindo, e o PP já está entendendo aquilo que a gente quer. Então, tiver muitas opções para nossa sequência. Acho que isso que é o mais importante, independente de quem jogue, o Vitória precisa representar bem, né, o nosso projeto, o nosso torcedor, a nossa instituição. Boa noite, Carpini. Alguns jogos atrás, o torcedor ele tinha dificuldade em dizer quais eram os 11 iniciais do Vitória, né? Porque você mudava muito o time por motivos que você já explicou a coletiva atrás. Pela segunda vez, o Vitória praticamente repete, né, a sua escalação, fazendo, claro, algumas alterações ali pontuais. Aí o torcedor pode esperar essa escalação para o decorrer da temporada. E sobre o Eric, qual a importância do Eric nesse jogo de transição rápida desses últimos 2 jogos, né? Porque antes o Vitória era um time que fazia, vamos dizer assim, propunha mais o jogo. Hoje o Vitória é um time mais de transição rápida. Qual a importância de Eric para esse estilo rápido de jogo? É um cara de velocidade, consegue sustentar a bola, tem a facilidade de jogar em cima da linha e flutuar de fora para dentro. Eu acho que em momentos do jogo você varia, né? Em momentos você está um pouco mais reativo, em outros momentos você acaba propondo um pouco mais, principalmente quando você entra no campo do adversário, sai dessa primeira pressão. Então a gente tem que estar bem organizado em todos os comportamentos do jogo. Quando a gente tem a bola, quando não tem a bola, primeira fase, segunda fase, enfim, coisas que eu nem gosto de usar muito esses termos, que parece muito estudioso, não é isso, mas é que passando um pouco daquilo que a gente pensa e traça para o nosso dia a dia em cima de cada adversário, Mas tem que soar estudioso mesmo. Cada jogo e de cada momento. Carpini, boa noite, aqui em Coriage da Rádio Satiaia. Eu queria que você contasse um pouco da jogada ensaiada ali de escanteio, né? Não sei se você acabou falando sobre isso, chegando no decorrer da coletiva. Saiu um gol contra o Atlético, um gol agora também contra o Fortaleza de um escanteio curto. Eu queria que você comentasse essa jogada ensaiada, como é que você tem trabalhado. Superioridade. Contra o Galo ficou 3-2, hoje ficou 2-1. Essas jogadas. A gente tem bons batedores, né? O Mateuzinho ultimamente não tem batido muito por conta do problema que ele teve justamente no adutor, então a gente acaba tentando cuidar um pouco mais dele nesse aspecto. O Eric, o próprio Rato, o Claudinho, o Raul, quando está em campo também faz essa bola, e a gente começou a observar que o nosso aproveitamento de encostar na bola, de atacar na bola, de pelo menos competir essa bola ofensiva não era tão alto. Então a gente começou a tentar criar algumas alternativas de mexer na bola, ora com 2, ora com um cara saindo de dentro, ora fazendo como a gente faz com o terceiro, e no jogo de Belo Horizonte encaixou bem, hoje também, né, inclusive. Então acho que é uma alternativa boa. Então dentro do jogo a gente consegue ter essa variação, né? Ora pé aberto, ora pé fechado, ora fazendo uma jogada mais curta, tentando mexer um pouco na área do adversário. Eu acho que a gente precisa criar alternativas para poder ser mais eficiente nesse quesito. Entrevista encerrada. E criou alternativas, né? Não só pelo gol, mas a gente também teve bons momentos de bola parada ofensiva hoje. Uma bola de Claudinho que ele chuta, uma bola do próprio Eric que ele também cruza de canhota, enfim. Achar alternativas, né? Carpini voltou a achar alternativas. Lembrando que hoje, 19 horas, tem pós-jogo. Espero você, tá? Um abraço, tamo junto. Não esquece do like e de se inscrever. Vamos bater 90 mil, vamos. Valeu!